Gilson, sou Account Manager no LinkedIn Latam, trabalho especificamente com consultoria de recrutamento e seleção há mais ou menos 5 anos. Se for para falar do mês do orgulho, o que ele representa para mim, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Na vida pessoal, ele é um mês muito importante porque ele também é o mês do meu aniversário. Então, é um mês que eu celebro desde que eu nasci, literalmente. Na vida profissional, como líder do grupo de diversidade LGBT+, aqui no LinkedIn, ele representa um momento em que a gente para refletir e também para reconhecer não só os desafios, mas também as conquistas que nós temos obtido e construído aqui, né? Quando nós falamos do LinkedIn e das ações que a gente vem desenhando nesses 3 anos, né, que eu tenho liderado o grupo de diversidade LGBT. A gente usa muito esse momento para olhar para trás, o que deu certo, o que ainda falta fazer e celebrar os sucessos, né? Porque muitas vezes a gente entra muito num lugar de olhar muito ainda para os desafios, mas esquece de reconhecer o que a gente já conquistou. Então acho que é um momento de reflexão, olhar para trás, mas também celebração de tudo que a gente já conseguiu. Quando a gente fala de desafios, é uma experiência muito pessoal, né? Porque, bom, eu ainda tenho um recorte de bastante privilégio. Eu sou um homem cis, eu sou um homem branco. Ainda tenho um nível de privilégio que é muito diferente da grande maioria da população LGBT aqui no Brasil. No entanto, se eu vou falar da minha vivência, eu acho que um dos principais desafios que eu tive quando eu estava iniciando a minha carreira, e eu sempre trabalhei com atendimento ao cliente, né? Eu sempre fui account manager, hoje account director. Tinha sempre aquele momento em que a carreira empacava, sabe? A sua evolução dentro da empresa ou dentro da instituição que você estava, por mais que você estivesse entregando, que eu estivesse, né, no caso, entregando os números, entregando os objetivos, eu não conseguia dar os próximos passos que eu desejava. E não necessariamente naquele momento eu tinha a maturidade e a visão que eu tenho hoje para entender, os números não bastavam, né? Eu também precisava entregar um nível de passabilidade, um tipo de comportamento e um tipo de identidade que talvez eu não conseguisse entregar se eu não estivesse disposto a usar uma máscara ou a usar uma fantasia no ambiente corporativo, que foi algo que eu nunca topei. E de novo, né, sabendo do privilégio de poder escolher não topar esse tipo de situação, né? E que eu sei que é um dos maiores desafios da nossa comunidade hoje, né? Porque quando a gente fala de contratações, por exemplo, não só para pessoas LGBTs, mas também para pessoas pretas, para pessoas de povos originários, mulheres, a gente sabe muito disso, né? Muitas vezes você consegue entrar na organização, mas você não consegue evoluir, né? Você fica estagnado porque existem ali as barreiras invisíveis que a cultura das empresas muitas vezes colocam. Então, acho que esse é um dos principais desafios, se eu vou falar da minha trajetória profissional, foi encontrar um lugar que eu não tivesse esses obstáculos invisíveis ou esses obstáculos velados. E eu acho que é um principal desafio das organizações hoje, né? Conseguir remover esses fantasminhas aí, esses obstáculos invisíveis para que as pessoas LGBTs elas consigam entrar, mas que elas consigam evoluir, né? Que elas não permaneçam júnior por 10 anos, né? Por exemplo. Acho que esse foi um dos principais desafios. Aprendizados são sempre muitos, né? Eu tenho certeza. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande em dizer não, né? Então, assim, muitas vezes você se coloca ali no lugar de vulnerabilidade, a organização está fazendo um favor em te dar esse emprego porque você é uma pessoa LGBT, ela está aceitando você aqui. Então, você tem que dizer sim para tudo. Porque, afinal de contas, você tem uma dívida ali, né? Porque não era para você estar ali. Então, eu acho que um dos principais aprendizados
que trabalhar numa empresa com uma cultura como o LinkedIn me deu era que não precisava mais ter esse medo, que eu posso me posicionar, que eu posso ser quem eu sou, não só quando eu estou no grupo de diversidade, mas também quando eu estou exercendo a minha função principal. Aprender a fazer isso, sabe? Aprender a me posicionar, a ser quem eu sou. E aí, de novo, né, eu acho que falo por grande parte da comunidade LGBT, você meio que já cresce sabendo disfarçar as coisas, né? Então, você acaba tendo que aprender a não ter que disfarçar. Acho que o principal aprendizado para mim, que me faz ser o profissional que eu sou hoje e ter a confiança que eu tenho hoje, foi isso, né? De que eu não preciso disfarçar nada e que provavelmente as minhas principais fortalezas estão nas coisas em que eu achava que eu tinha que esconder. Boa parte das empresas, e aí não só no Brasil, mas no mundo todo, né? A gente ainda tem culturas que estimulam que você tente simular um padrão. Aí, de novo, não estou falando só da comunidade LGBT, mas também das outras minorias sociais, né? Então, você acaba muitas vezes sendo estimulado quando você tem um comportamento que está mimetizando o que a cultura da empresa aceita. Eu posso dizer com certeza absoluta que se eu não estivesse, primeiro, num ambiente em que eu tivesse uma liderança que me deixasse confortável, que me desse um espaço seguro, que me ouvisse e que também valorizasse as minhas ideias e as minhas opiniões, assim como valoriza de outras pessoas, muito provavelmente eu não seria o profissional que eu sou hoje. Não só aqui no LinkedIn, né, em outras oportunidades, nas minhas outras experiências, não necessariamente eu estava em empresas que eram super promotoras da diversidade. No entanto, eu tive líderes muito bons. E a gente sabe a importância, né, que uma liderança tem na vida de qualquer pessoa, né, de qualquer subordinado, de qualquer colaborador. Eu tive muito essa sorte de ter lideranças, ainda que a gente estivesse numa empresa ou em empresas que não tivessem uma cultura totalmente inclusiva e diversa, eram pessoas que me ajudavam a construir esse sentimento de confiança e esse sentimento de valorização. Então, eu trabalhei no setor de aviação, que é um setor que está começando a ser menos conservador, né, nessa última década. Então, passei por experiências e por locais que não necessariamente, quando a gente olha na teoria, seriam os locais mais receptivos para pessoas diversas, mas graças aos líderes que eu tive nesses locais, quando eu cheguei aqui no LinkedIn, eu já tinha um bom caminho ali de fortalecimento, né, de autoconfiança, de autoconhecimento profissional, e que aqui, quando eu cheguei, além dos líderes, eu tinha um ambiente muito propício. Foi quando eu consegui entregar o meu potencial total. Hoje eu consigo dizer que eu sou um profissional que entrega o 100%, não só em relação a números, mas em relação a estar confortável em usar todas as habilidades que eu tenho. Quando eu vou falar para as pessoas, não tem uma receita, né, de como fazer isso, mas eu acho que eu tento sempre, como líder, né, do nosso grupinho aqui de diversidade, eu tento sempre ser esse líder ou essa pessoa que vai estimular, né, as pessoas usarem todas as suas habilidades e não esconderem nenhuma delas. Essas habilidades que você está escondendo são exatamente as habilidades que te fazem ser diferente, que te dão vantagem competitiva no ambiente corporativo. Eu tento ser esse ponto de referência quando, não só aqui, né, mas no meu círculo social de amigos, família. Quando não existe, eu tento ser esse farol, sabe? Porque eu sei a diferença que faz você ter alguém falando ali do seu lado que vai dar certo, que você tem tudo que você precisa e que você não precisa gastar energia para disfarçar algo que pode ser a sua maior vantagem competitiva
não só no ambiente profissional, mas na vida. Certo? Eu acho que existem sinais tangíveis e sinais que não são tão tangíveis assim. Vou contar a minha experiência pessoal. Quando eu comecei aqui no LinkedIn, o meu onboarding todo foi à distância, foi online, porque a gente estava saindo ainda das restrições da pandemia de Covid-19. Quando saíram as restrições, a gente voltou ao escritório, eu desci para o segundo andar para almoçar, o salão ali do almoço estava cheio e eu vi com os meus próprios olhos um retrato de quem nós somos como um povo brasileiro, né? Nós somos pessoas pretas, nós somos pessoas latinas, nós somos pessoas LGBTs. Foi muito legal eu chegar num lugar de trabalho e ver que a maioria das pessoas era diversa, representava o que a gente vê quando a gente sai do escritório. O erro, para mim, tá aí. A gente tá num dos países mais diversos do mundo. Aí você entra no escritório e você só vê pessoas do mesmo tipo. E para mim, quando aconteceu isso, eu falei, cara, tô no lugar certo. Foi algo que parece bobeira, assim, mas foi pra minha bagagem e pra experiência que eu tinha, eu falei, cara, é isso, né? Outros sinais que eu acho que são muito relevantes. Uma empresa que tem lideranças e alta liderança diversas. Então, não tem como você ser uma empresa que você diz, ou uma organização que você diz que você preza pela diversidade e inclusão, você vai olhar o board dessa empresa, você só tem pessoas uma iguais às outras. Que diversidade é essa? De pessoas que são todas iguais e que provavelmente pensam de maneiras de forma muito similar. Então, você entra lá na página do LinkedIn da empresa, você está no Brasil, você precisa ver pessoas pretas na liderança, você precisa ver pessoas LGBTs na liderança, porque isso vai te dizer muito como vai ser sua jornada dentro daquela organização. Quando eu entrei aqui no LinkedIn, e de novo contando da minha história, né? Eu senti que eu estava no lugar certo, porque eu olhava na linha de gestão, vejo pessoas LGBTs, eu vejo pessoas pretas, eu vejo mulheres. Então, eu entendo aqueles obstáculos invisíveis. Aqui, eles podem até existir, mas eles são menores, porque as pessoas estão chegando nesses cargos que um dia eu quero ter. Então, para mim, esse foi o sinal principal. Assim, você quer confirmar que uma empresa ela efetivamente faz o que ela fala na propaganda da televisão, né, ou do site, dá uma olhada na linha de liderança no organograma dessa empresa lá no LinkedIn. Só para fazer um double check, tirar a prova real, né, que a gente fala, para ver se é isso mesmo. Acho que esses são os principais sinais. As consultorias de recrutamento e seleção, as consultorias, elas têm um papel extremamente estratégico e importante para a promoção da diversidade e da inclusão. Eu sempre disse isso desde quando eu comecei a trabalhar nessa vertical e comecei a conhecer um pouco mais o mundo de recrutamento e seleção e das consultorias, né, que são os clientes que eu atendo. Seja desde a consultoria menor até as consultorias maiores, a gente sempre tem que ter em mente, as consultorias elas são agentes de transformação dentro das empresas que contratam seus serviços. É uma voz externa que vai falar muitas vezes o que o RH interno não tem coragem ou não é empoderado a dizer. Várias conversas, né, que eu tive com diversos clientes, até com o pessoal da Feza Chroma também, que a gente troca bastante. Quantas vezes, né, você não recebe um job description ali que claramente está desenhado para trazer um tipo específico de pessoa? Você sabe que a pessoa que estudou naquela melhor faculdade, que tem X anos de experiência no exterior, que tem todos os penduricalhos, né, que fazem um bom currículo, muitas vezes, você não vai conseguir facilmente trazer pessoas diversas para esse padrão. Então você vai entregar um shortlist que só vai ter as pessoas muito parecidas. Então normalmente vão ser homens, cis, brancos, de uma determinada idade. E eu lembro até hoje uma conversa que eu tive
exatamente sobre essa situação com uma consultoria que eu atendia quando eu atendia as consultorias de médio porte, que eles eram focados em diversidade. Essa consultora, ela falava para mim, de propósito, fazia questão de não entregar nenhum shortlist que não tivesse pelo menos 2 ou 3 pessoas pretas, que não tivesse pelo menos uma pessoa LGBT, porque essa é a missão da minha consultoria. Olha só, né? O nível de valor que as consultorias conseguem entregar, muito para além de perfis, mas também uma transformação cultural, um aumento de faturamento, porque a gente sabe que times diversos produzem mais, entregam mais, potencializa muito mais o crescimento da empresa. Então, às vezes, você está ali com o RH que já está acostumado a fazer mais do mesmo, a entregar os perfis que sabem que os gerentes vão aceitar. E a consultoria, ela vem com essa força estratégica de ser um player que está do lado de fora, mas que tem um potencial de transformação e de impacto direto no crescimento do negócio gigantesco. Quando eu entrei, eu ouvia muito falar, e às vezes isso acontece também, que os times de talent acquisition internos, né, in-house das empresas, enxergavam as consultorias como concorrentes ou como inimigos. Mas o fato é que a gente sabe que os times de recursos humanos das empresas hoje estão totalmente sobrecarregados. A mesma pessoa que está contratando, está organizando a festa do ano, está fazendo benefício, está fazendo o evento, está fazendo X outras coisas, N outras coisas. Então, mais do que um inimigo, na verdade, a consultoria ela é um agente, um parceiro muito estratégico para o RH. Até mesmo para o RH conseguir falar através da consultoria as coisas que ele não está empoderado a dizer internamente. Então, eu vejo, né, para responder diretamente a pergunta, que é um papel muito importante das consultorias, e até mesmo porque as consultorias hoje, principalmente no Brasil, eu vejo que elas entenderam esse papel, que hoje elas vão muito além de entregar perfis para serem analisados. Elas vão entregar dados, elas vão falar da importância de trazer perfis diversos, ela vai falar dos impactos que esse tipo de contratação está tendo naquela região. Então, eu não consigo pensar num processo de recrutamento que seja diverso e inclusivo se não existe uma consultoria apoiando pelo menos parte desse processo. Bom, esse é um ponto muito importante, porque quando a gente fala disso, a gente sempre esbarra numa conversa de privilégios, né? Porque, novamente, muitas vezes e muitos momentos da minha vida profissional, eu tive que guardar um pouco de mim para eu conseguir estar e permanecer naquele local. Eu sempre falo bastante que cada um tem a sua dor. Eu falei isso numa palestra, inclusive, esses dias. Muitas vezes eu preciso desse emprego porque eu dependo desse salário para pagar o meu aluguel, para pagar minhas contas. Então, obviamente que nessas situações a gente vai saber onde dói mais o calo, né? Então, infelizmente, a gente está longe de ter o mundo ideal de que a gente nunca precise se adaptar, vamos colocar assim, entre várias aspas, a algumas culturas e situações. Então, assim, eu não quero, né, colocar as lentes rosas, as lentes rosés aqui e achar que o mundo é uma maravilha. Então, vai ocorrer essa situação, infelizmente. Isso é fato, principalmente se você vier de um local como eu vim, né, de ter que construir uma carreira, de vir de uma família pobre, que não tinha condições. Então, isso vai acontecer. O que a gente não pode é o seguinte: você não pode aceitar ser desrespeitado ou desrespeitada, né? Tem coisas que são efetivamente inegociáveis. Então, assim, não tem como você estar no lugar em que todo dia você vai lá e você tem comportamentos abusivos, preconceituosos, descaradamente indo diretamente para você. Então, isso é inegociável, não tem como estar, até porque isso é contra a lei, isso é
é crime no Brasil. Então, se a gente está num lugar assim, a gente precisa saber muito bem que esse lugar está exposto aí a medidas legais. Uma outra coisa é que, tudo bem, estou no ambiente que eu ainda não me sinto confortável para ser quem eu sou, para dizer tudo, né, me colocar da forma que eu quero me colocar. Tudo bem. As coisas são temporárias. Você precisa desse trabalho agora, você vai se adaptar da forma que você entenda que seja saudável para você. Esse não é o final, esse é um meio, né? Se você está num lugar em que você não se sente bem para ser você mesmo, esse lugar não vai ser a sua trajetória, não vai ser o seu destino final na sua trajetória profissional. E sempre lembrar de que nós não somos o nosso trabalho. Então, não esquecer quem você é. Tudo bem se você tem que fazer uma adaptação ou outra do horário comercial, mas não esqueça quem você é de verdade, porque o trabalho passa, o emprego passa a hora que, né, assim, as coisas tiverem que passar. Não deixar uma situação que é temporária, um emprego que é temporário, impacte a sua vida de forma permanente. Lembre-se de quem você é e, ao estar nesse lugar, nunca deixe de pensar e planejar o futuro. É muito complexo, porque isso vai muito de pessoa para pessoa. A gente fala de diferentes, né, níveis de privilégio, mas eu acho que no geral seria esse o meu conselho. Bom, o LinkedIn, ele se tornou essa plataforma e esse lugar seguro para pessoas diversas de propósito, propositalmente, né? Nós temos um dos algoritmos mais rígidos de todas as plataformas em relação ao discurso de ódio, que promovam qualquer tipo de preconceito. Então, a gente vem aí há mais de 6 anos recebendo certificações de rede social mais segura do mundo, exatamente por isso. Então, nós temos um algoritmo que vai derrubar anúncios de vagas se esse anúncio conter qualquer tipo de restrição que exclua pessoas dessa vaga. Então, por exemplo, eu coloquei uma vaga para líder de projetos, mas essa pessoa precisa ter até X anos. Então, já estou excluindo pessoas por causa da idade. Então, esse anúncio ele vai ser derrubado. Eu quero que seja uma pessoa que tenha estudado na faculdade XYZ. Estou excluindo um monte de gente. Então, o algoritmo ele vai olhar para isso. Ao mesmo tempo que o nosso, exclusivamente aqui no Brasil, como nós temos as vagas afirmativas, né, previstas em lei, em legislação, existe a possibilidade das empresas realizarem essas ações que a gente chama de ações afirmativas, né, de criarem vagas específicas para grupos específicos de diversidade. Então, para dar um contexto, porque muitas vezes a gente acha que o LinkedIn não é o lugar para nós estarmos. E é sim o lugar, inclusive, talvez o lugar mais seguro entre todas as plataformas digitais sociais que existam hoje. Eu acho que isso serve para todas as pessoas, não necessariamente só para pessoas LGBTs, né? Mas eu acho que ao utilizar a plataforma de maneira estratégica, contar e mostrar o nosso expertise no mercado ou na área que eu atuo, seja através de artigos, seja através de publicações, de participação em eventos, e seja também por meio de se conectar, né, a pessoas que estão na área que você quer atuar futuramente. É um lugar que a gente vai conseguir nutrir muito essas oportunidades. É ali que as empresas estão olhando. As empresas vão buscar especialistas em assuntos no LinkedIn, não em outras redes sociais vizinhas. Ao entender que nós estamos em um dos países mais diversos, que nós temos uma população que pensa de forma diversa, que consome de forma diversa, que as empresas entendam que os serviços e os produtos que elas ofereçam e desenvolvam também precisam ser diversos. E para que seja efetivamente diverso, precisam ser construídos
por times diversos e por mentes diversas. Então, esse seria, para mim, o sonho, né? Para que os adolescentes LGBTs que estão se preparando para começar a entrar para o mercado de trabalho, que eles possam se preocupar somente em desenvolver as habilidades que eles estão desenvolvendo para entregar o seu máximo potencial. Não que eles tenham que ficar pensando e pesquisando qual empresa vai promover ou vai dar oportunidade para eles, né? Que isso seja o comum, que a exceção sejam as empresas que estão atrasadas ali, né? Em relação à diversidade e inclusão, e que o comum sejam empresas diversas e inclusivas. Sim, eu acho que a mensagem principal, obviamente, né, muito conectada com uma das falas que eu fiz, é que a gente não fale de diversidade só um mês do ano, ou que a gente não fale, né, de LGBT só em junho, de mulheres só em março, de pessoas pretas só em novembro. De novo, que as empresas elas entendam e as empresas, as lideranças, né, e enfim, que as organizações elas entendam que o Brasil, de novo, nós estamos num país diverso. As empresas, elas precisam ser organicamente diversas. No entanto, não são. Por isso que a gente tem que ter grupos de diversidade dentro das empresas, a gente tem que ter lei exigindo que as empresas tenham cotas de diversos prismas de diversidades, porque as empresas ainda não conseguiram internalizar o óbvio, né? Que é você sair do escritório e você enxerga a diversidade brasileira. Você entra no escritório, você só vê pessoas de um tipo. Nós só temos a ganhar, né? A tornar as empresas organicamente diversas, com culturas que estabeleçam e promovam a diversidade. Nós temos a ganhar como indivíduos, as empresas têm a ganhar nos seus resultados financeiros. Então, a mensagem principal é que a gente sim tenha os momentos para celebrar cada uma das diversidades, mas que as empresas sejam diversas no seu core, né? Que elas nasçam diversas, que elas tenham mecanismos para corrigir desvios de processos seletivos que não sejam diversos, de times que não sejam diversos, para que a gente consiga ter profissionais que estão preocupados em entregar o que precisam entregar, e não profissionais que estão disfarçando suas identidades com medo de perder o emprego, e não pessoas que estão entregando 90% do seu potencial, porque elas também, além de ter que trabalhar, elas têm que ficar ali gastando uma energia para disfarçar quem elas são. Então, a mensagem é essa. Acho que hoje a gente está em 2026. Há quanto tempo a gente já vem falando disso, né? Então, está mais do que na hora da gente ter estruturas que sejam naturalmente, organicamente diversas, para a gente, além de ter pessoas mais saudáveis, né? Inclusive aí falando de saúde mental, mas que a gente também tenha empresas ainda mais lucrativas.